Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 12 desse quarto trimestre da CPAD. Nesse quarto trimestre, estamos trabalhando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel, já finalizando o trimestre. E hoje nós vamos estudar nessa lição de número 12 sobre o assunto Imersos no Espírito nos últimos dias. Eu espero muito que o Senhor Jesus fale ao teu coração. Desde já eu quero desejar a você um Feliz Natal e que Deus te abençoe, abençoe também a sua família para a glória de Deus. Você que está chegando por aqui também, aproveita, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, aproveita também, coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da tua igreja, onde você congrega, eu quero te conhecer. Lembra também que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal disponível para você no link na descrição desse vídeo. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar as suas aulas, eu tenho um recurso extraordinário para poder te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita você encontra o esboço da minha aula. Você encontra também os nossos recursos que podem te ajudar, como por exemplo o PowerPoint, para dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus: nosso workshop de pregação, treinamento para professores da escola bíblica, o nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que vale muito a pena para você crescer em Jesus. Dá uma olhada, as nossas propostas estão aqui na descrição desse vídeo, um comentário abaixo. Fica à vontade para poder conhecer o nosso trabalho para a glória de Deus. E é claro que a gente vai deixar de conversa. Vamos para a aula de hoje, para que o Senhor te abençoe de uma forma especial na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Hoje nós chegamos na lição de número 12 aqui da classe dos adultos. Estamos trabalhando nesse trimestre, já finalizando, sobre o seguinte assunto nesse trimestre: a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. Na aula de hoje, lição de número 12, nós vamos desenvolver o tema Imersos no Espírito nos últimos dias. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você. A primeira base está no texto áureo. Apresenta o texto áureo para os teus alunos. Em João capítulo 7, versículo 38. Também apresente a verdade prática. Faça a leitura da verdade prática em sala de aula. A nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza em Ezequiel capítulo 47, versículos 1 ao 12. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Lembra também que eu estou postando as lições da Escola Bíblica Dominical sempre de segunda a sexta-feira ao meio-dia. E toda segunda-feira ao meio-dia é o encontro marcado aqui da classe dos adultos. Então, toda segunda você tem acesso ao nosso material para poder estudar, organizar o teu trabalho em Jesus também e abençoar vidas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Hoje nós chegamos na penúltima lição desse trimestre, a lição de número 12, já finalizando o ano e o trimestre também com você. E desde já eu quero te agradecer pelo carinho de sempre estar aqui conosco, assistindo às aulas da Escola Bíblica Dominical, sempre comentando, deixando o teu likezinho também. Que Deus abençoe você. Desejo a você, mais uma vez, um Feliz Natal e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. É claro também que nós chegamos no penúltimo capítulo do livro do profeta Ezequiel. Vamos analisar hoje o capítulo 47 desse profeta tão abençoado. Hoje nós vamos aprender a respeito das águas de Deus. Vamos aprender também do mover do Espírito de Deus,
sobre a vida desse profeta, a visão que ele tem, e a partir dessa ótica eu espero muito que o Espírito de Deus confirme a palavra ao teu coração. A partir da visão também que nós vamos tentar interpretar com você, já finalizando esse livro que é tão especial, vamos também trazer algumas abordagens de forma clara para que você seja abençoado em Jesus. E a partir da ótica do Russell Champlin, ele que traz em seu comentário uma abordagem sobre o capítulo 47 de Ezequiel, ele destaca o rio que flui do templo. Esse rio que flui do templo, nós sabemos muito bem que representa a pessoa, a presença maravilhosa do Espírito Santo. Se você pegar o capítulo 47 de Ezequiel, você vai perceber que esse capítulo pode ser dividido em 3 etapas. E aí você pode tomar como nota, a primeira etapa do capítulo de Ezequiel, do capítulo 47, se inicia no versículo 1 ao 12, onde nós vamos encontrar o rio sagrado que sai do templo. A segunda etapa que nós vamos entender nesse capítulo 47 está entre o versículo agora 13 ao 20, onde nós vamos entender sobre as fronteiras da nova terra. Ezequiel vê isso em sua visão também. E a terceira etapa do capítulo 47, nós encontramos essa etapa entre os versículos 21 ao 33, onde nós vamos encontrar a posição dos prosélitos no novo Israel, no Israel restaurado. E a partir dessa ótica, nós vamos tentar descrever para você a descrição da lição. Essa lição também procura tratar conosco a respeito do rio sagrado, que traz uma perspectiva extraordinária. Ele flui do templo, essas águas sagradas que fluem do templo e trazem uma fonte extraordinária da presença de Deus. Uma fonte purificadora. Essas águas que fluem do templo são águas purificadoras. E aqui nós podemos tirar tantas aplicações para poder trazer essas aplicações também na vida dos nossos alunos. Nós vamos ver à luz da palavra que essas águas, elas fluem do altar. Elas fluem do altar e vão em direção ao Mar Morto. O Mar Morto, que é conhecido por esse nome, por não ter vida, mas na visão de Ezequiel, esse mar, quando é tocado pelas águas purificadoras, passa a ter vida. Assim também é a nossa vida. Quando nós somos tocados pela presença do Espírito de Deus, passamos a ter vida. Nós vamos entender também, a partir dessa perspectiva, dessa visão do capítulo 47, que o fluxo dessa água vem então do Senhor. É por isso que esse capítulo também é conhecido como o capítulo das águas purificadoras de Deus. Essas águas que são tão poderosas, que trazem vida para o Mar Morto, que trazem vida e restauração para Israel, que trazem vida e restauração sobre as fronteiras. Esse capítulo 47 que se encaixa perfeitamente com o capítulo 48, onde nós encontramos a divisão de Deus para a terra prometida e a restauração de Israel. Pega um detalhe aqui comigo. Você está lendo Ezequiel. Ezequiel está entre os cativos na Babilônia e na Babilônia ele traz essa mensagem de restauração. Lembra também que nesse período histórico o templo já havia sido destruído em Jerusalém. Os cativos aqui, aqueles que estão no cativeiro, perderam então a esperança. E o Ezequiel está dizendo, contando a partir da sua visão do capítulo 40 ao 48, dizendo que o Senhor restauraria o templo. O novo templo seria restaurado pelo Senhor. E agora no capítulo 47 ele diz que esse templo será tão poderoso que dele fluirá também águas vivas, águas restauradoras, que vão trazer vida para todo Israel, inclusive para o Mar Morto, descrevendo que a esperança vem do Senhor. Qual a aplicação aqui? A nossa esperança vem de Deus, a direção vem do Senhor. É o Senhor que nos restaura, é o Senhor que dá vida àquilo que está morto, é o Senhor que traz vida aos nossos desertos. E isso é tão lindo a partir da ótica da palavra de Deus, e eu espero muito, muito mesmo que essa aula de hoje te edifique, que você seja cheio do Espírito de Deus e venha ser uma bênção para a vida dos teus alunos. E já para a gente começar bem dividindo, o primeiro ponto da aula de hoje
hoje trata então sobre o aspecto escatológico. É claro, aproveita também, comenta aí de onde você está me assistindo, coloca o nome da tua cidade, Deus te abençoe, para a glória de Deus, coloca onde você congrega também. Antes de ir direto para o primeiro subtópico, como a gente sempre faz aqui, leia um versículo bíblico, apresente o texto bíblico de Apocalipse capítulo 22, versículo 2, onde nós vamos ver a citação também desse rio de águas purificadoras que vem do Senhor. O primeiro subtópico trata então sobre o nascente do rio. De onde é que fluem essas águas? Vamos observar isso a partir da ótica do pastor Ezequias Soares. Segundo o pastor Ezequias Soares, analisando o capítulo 47 das águas purificadoras, onde Ezequiel tem essa visão, que a nascente sai então do templo, ele descreve muito bem que essa visão é uma visão escatológica, futurista. E outro detalhe, é uma visão também literal, a partir da ótica pentecostal do pastor Ezequias Soares. Você precisa tomar nota disso também. Analisando agora a abordagem do Russell Champlin, que traz uma perspectiva a respeito da nascente, então, desse rio, ele destaca que as águas que fluem, então, desse templo têm, então, a sua nascente no trono de Deus. Ele destaca isso, que vem do templo, já que nós entendemos que o templo é o local do trono de Deus. E você pode tomar como nota Ezequiel, capítulo 43, versículo 7. Essa nascente é tão poderosa que flui do Senhor, e tudo que vem do Senhor é perfeito, poderoso e traz vida, ao ponto de trazer vida por onde as águas passam. E a Bíblia faz questão de descrever nessa visão que elas passam pelo deserto, e onde elas passam gera então vida, e gera também vida no próprio Mar Morto, trazendo agora uma nova perspectiva que não existe nos dias de Ezequiel e até mesmo nos nossos dias. Então, nessa visão escatológica, nós vamos entender que essas águas purificadoras são sim águas de vida, águas da glória de Deus, águas da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E a partir dessa perspectiva, nós entendemos também a abordagem do próprio Warren Wiersbe, que comenta sobre esse capítulo 47. O Warren Wiersbe comenta que o Ezequiel reparou que as águas saíam então do Santo dos Santos. Nós sabemos que o Santo dos Santos, no templo, é o local onde ficava a Arca de Deus, onde representa a própria presença de Deus. E entrando então nessa visão e interpretação, nós compreendemos que isso se encaixa com a abordagem do Russell Champlin, que descreve que sai do próprio trono de Deus a nascente dessas águas. E aí nós vamos perceber muito bem que essas águas que saem do Santo dos Santos passam pelo templo, do templo então fluem pelo deserto, e no deserto tem um destino Mar Morto. E agora nós vamos perceber que por onde essas águas passam, onde o rio da vida passa, gera vida. Onde a glória de Deus passa, gera vida. E essa perspectiva é tão bonita, é importante também perceber que o guia que conduziu então o próprio profeta Ezequiel, ele traz Ezequiel para ver essas águas passando pelas portas, pela porta oriental que estava fechada. Ele demonstra que essas águas, então, começam agora a purificar, e ele mostra nessa visão as águas purificando o próprio templo, purificando de forma especial toda essa visão que Ezequiel tem, ao ponto dessas águas encontrarem o seu caminho em direção ao Mar Morto. Você pode ver o texto também de Salmos 36, versículo 8, Salmos 46, versículo 4, onde nós vamos perceber que o próprio guia direcionou Ezequiel nessa visão, e esse texto também se encaixa com esse versículo que estamos descrevendo para você. Na visão de Ezequiel, o guia celestial mediu então a profundidade das águas, e Ezequiel percebeu que não dava mais para caminhar entre elas. Essa profundidade das águas aqui descreve também a profundidade do amor de Deus.
da vida de Deus, da revelação de Deus. E essas águas que são profundas e purificadoras nos guiam agora para a presença de Deus. Gente, tem tanta aplicação aqui, você pode utilizar isso em sala de aula e deixar o Espírito de Deus te usar. O Russell Champlin também comenta que a profecia, obviamente, é escatológica. E essa profecia, então, ela pertence ao reino do Messias, que é Jesus. E esse templo é o templo restaurado, dito então nessa visão. Então nós estamos trabalhando com a visão escatológica em uma profecia futura que traz então tantas aplicações para a gente, para Israel também, como igreja do Senhor, e nós vamos aprendendo isso à luz da palavra e crescendo com Jesus. A minha oração é que Deus te use na EBD. Avançando, vamos agora para o segundo subtópico desse primeiro ponto, que trata sobre o guia celestial. Na aula passada, eu disse para vocês que nós iríamos detalhar com vocês hoje sobre quem é esse guia celestial. A partir da abordagem, então, do pastor Ezequiel Soares, ele destaca que essa visão é uma visão escatológica e aparece aqui um personagem que é um guia celestial, que tem uma aparência de cobre, e o próprio pastor Ezequiel Soares descreve que é um ser celestial, um anjo do Senhor, que guia o próprio profeta Ezequiel. O Russell Champlin, comentando também sobre a identidade desse ser celestial, ele ainda pergunta, seria um anjo? Sei quem é esse ser celestial? Essa é a pergunta. E ele mesmo descreve que esse ser celestial é um anjo do Senhor que guia o profeta Ezequiel no templo. E é tão interessante que ele guia Ezequiel no templo e vai demonstrando por onde as águas purificadoras iam passando e trazendo vida e purificação. Nós vamos perceber que essa água saía então pelo lado do sul do portão, que apontava em direção ao Mar Morto. E nós vamos perceber também, dentro dessa profecia de Ezequiel, essa visão que Ezequiel tem para poder enxergar aonde as águas passam, elas trazem vida. E na visão, uma vez que as águas saem então do templo e saem pelos portões, nós vamos perceber onde essas águas tocam, e tocam em locais estratégicos, como por exemplo locais de deserto onde não há vida. Essas águas então purificam e trazem vida. É claro aqui que essas interpretações que nós estamos trazendo podem ser interpretações simbólicas, mas na visão que nós estamos trabalhando, que é a nossa visão pentecostal, nós acreditamos que essa visão também ela é literal. Mas se você pode pegar essa interpretação e entender também que essas águas, elas trabalham também em nós, em nosso deserto pessoal, em nosso coração, na nossa alma, trazendo então fonte de bênçãos para nós, porque essas águas fluem do próprio Deus, do trono de Deus, da presença de Deus, e elas saem do santuário e purificam vidas. Quais são as águas purificadoras que nós recebemos? É a presença do Espírito Santo que está em nós. É a palavra de Deus que nos guia. É a santificação que nos ajuda agora a ter uma vida piedosa. As águas purificadoras nos ajudam agora a nos aproximar de Deus. Então mergulha nessas águas e deixa Deus usar você. Vamos avançar então, compreendendo ainda mais sobre essa visão, para o terceiro subtópico da aula de hoje, onde nós vamos observar sobre os novos frutos, onde as águas passam, gera vida, gera frutos. A partir da ótica do pastor Ezequiel Soares, ele aborda o seguinte, que nessa visão que Ezequiel tem, é uma visão escatológica que aponta para o milênio, e o Ezequiel detalha que por onde as águas passam, gera vida, gera árvores, gera então frutos. E esses frutos também são citados dentro da própria visão que João tem lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 2, onde ele descreve que as folhas daquelas árvores são folhas que geram vidas, porque foram tocadas pelo rio da vida, são folhas que geram cura. Você vai perceber que os frutos daquelas árvores são então frutos da glória de Deus. O Russell Champlin ainda dá um detalhe, que por onde as águas passavam, uma multidão de árvores crescia, demonstrando a vida do Senhor. Gente, eu fico imaginando essa visão de Ezequiel, um verdadeiro paraíso,
na terra. Nessa visão que Ezequiel tem, onde era deserto, está sendo transformado em paraíso. As árvores cresceram dos dois lados do rio da vida. Esse rio da vida que transformou aquele deserto em um local abundante e glorioso. O capítulo 47, versículo 12, também destaca que essas muitas árvores produziam então diversos tipos de frutos, de tal maneira que o próprio alimento que essas árvores produziam, até as folhas, eram considerados como remédio, porque traziam curas físicas também. Você pode ler o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. E isso tudo é demonstrado pelo poder de Deus. O que é que traz cura? O poder de Deus, o rio da vida, a glória de Deus. Quando nós experimentamos da palavra que é vida, nós então somos curados, nós então experimentamos do Senhor, nós experimentamos então de toda a bondade de Deus sobre a nossa vida e nosso coração. Nós experimentamos então da graça e da bondade do Senhor sobre a nossa alma. E a minha oração é que o Senhor conduza você nesse rio da vida. Já avançando, espero muito estar ajudando você. Se você conhece alguém que precisa assistir às nossas aulas, acompanhar a gente na Escola Bíblica Dominical, manda esse vídeo para ele ou para ela, posta aí nas tuas redes sociais, compartilha no WhatsApp da tua igreja. O segundo ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte argumento, sobre uma implicação pneumática. Leia então o texto bíblico que está em Ezequiel 47, versículo 1. Faça a leitura desse texto com os teus alunos. E o primeiro subtópico do segundo ponto trata especialmente sobre as águas, essas águas purificadoras. O pastor Ezequiel Soares descreve que o ser celestial, o guia celestial, guia então Ezequiel e demonstra muito bem a profundidade das águas, que descreve a profundidade então dos milagres de Deus. Gente, os milagres de Deus são tão profundos, maravilhosos também para as nossas vidas. Você que já foi tocado por um milagre, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. A profundidade da presença de Deus é maravilhosa. A partir da perspectiva do Warren Wiersbe, ele destaca que as águas do templo, que saem do templo, elas vão em direção ao Mar Morto e correndo pelo Mar Morto, nessa região deserta, ela vai trazendo vida de forma especial. Uma região deserta que é abandonada até nos nossos dias. E nós vamos perceber que essa profecia de Ezequiel descreve que essa região próxima ao Mar Morto seria então uma região envolvida pela presença de Deus. Quando você observa Ezequiel capítulo 47, versículo 8, Russell Champlin ele traz uma perspectiva, ele destaca que essa região ela será tocada pelas águas vivas, e essa região é uma região conhecida como Ábara, uma região próxima então ao Mar Morto, onde não há vida. Se você já teve a oportunidade de ir à região do Mar Morto, você vai perceber que são verdadeiros desertos. E a Bíblia descreve nessa visão de Ezequiel, capítulo 48, que esses desertos terão então vida, porque serão tocados pelo Senhor. O Mar Morto é conhecido assim porque ele recebe água doce, mas não tem saída, ele não deságua suas águas, ele só recebe e acumula essas águas. E recebendo então os minerais, o sal, ele acaba sendo acumulado naquela região e aquela região do Mar Morto acaba perdendo a vida, ou seja, não tem vida ali. E nós vamos perceber que esse fluxo do rio sagrado que sai do templo, na visão de Ezequiel, passa por essa região e quando toca, especialmente no Mar Morto, que é conhecido como Mar Morto por não ter vida, as águas então são purificadas e o Mar Morto passa a ser agora um mar vivo. A Bíblia faz questão de dizer que a própria região entre esse local terá então vida. Isaías 35, versículo 1 descreve isso. E Ezequiel 47, 9 faz questão de dizer que essas águas que fluem nos lugares desertos trazem vida e o próprio Mar Morto passa a gerar vida. Passa a gerar vida de forma poderosa, demonstrando a maravilhosa graça de Deus. Vamos pegar uma aplicação aqui. Nós somos como o Mar Morto. Nós só recebemos por causa do pecado e da nossa corrupção humana, nós não geramos vida,
Nós, infelizmente, estamos atrelados a essa situação terrível, mas a graça de Deus, que é o rio da vida, que fluiu do trono do Senhor, nos tocou através de Jesus. E através de Jesus, a nossa vida que era morta, passa agora a florescer, passa agora a ter vida, a gerar vida, por causa da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Temos vida por causa de Deus, e na visão de Ezequiel ele descreve: o mar morto vai ter vida, isso vai ser poder de Deus. Nós temos vida por causa do poder de Deus, de Cristo em nós. Avançando, vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre o Espírito Santo. O pastor Ezequiel Soares também analisa algo que é especial. Ele enxerga a imersão do profeta nessas águas purificadoras como a imersão do cristão na presença do Espírito Santo. Gente, que coisa linda para a gente aqui. Nós temos a permissão de Deus, por bondade de Deus e Jesus, de mergulharmos nas águas do Espírito. Essas águas do Espírito que nos purificam, essas águas do Espírito que fluem de Deus. Só quem já foi impactado por um avivamento e pela presença de Deus sabe muito bem do que eu estou dizendo. Quando as águas purificadoras nos tocam, a presença de Deus move a nossa alma e move a nossa vida. Você já foi tocado pela presença do Espírito Santo de Deus? Se já foi, deixa o glória a Deus aí nos comentários também. Quando você analisa o capítulo 47 do próprio profeta Ezequiel, o Senhor mostrou para o profeta, nessa visão, as águas purificadoras que brotavam do templo. Essas águas purificadoras também simbolizam salvação, restauração, vida, presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo, ela encaixa aqui muito bem, porque ela traz vida para aquele que estava morto, ou seja, traz vida para o nosso deserto, para o mar morto do nosso coração. Ela agora nos traz vida através da presença de Deus, e em Jesus agora nós temos vida por causa da salvação. João capítulo 4, versículo 14. Em Jesus agora nós temos o fruto do Espírito. Lembra que as águas passam pelo deserto, e onde elas passam pelo deserto gera árvores, gera fruto, e nós agora somos tocados pelas águas do Espírito de Deus, que gera em nós vida, fruto. Você pode ler Gálatas capítulo 5, versículo 23. Então, deixa a presença de Deus tocar em você. Mergulhe então nas águas do Espírito de Deus. As águas do Espírito de Deus nos guiam, especialmente pela palavra de Deus, e não pelas filosofias mortas dessa vida. E não por esse mundo que é mau, que segue uma visão distorcida, contrária à palavra de Deus. Aquele que tem vida, que foi tocado pelas águas purificadoras, ele ora, ele jejuma, porque ele sabe muito bem que a presença de Deus é real. Ela sabe muito bem que a graça de Deus, ela traz vida para a nossa alma. Olha, nós podemos passar sim por problemas, por dificuldades, por lutas. Não estamos livres disso, mas tem uma coisa que nos alegra, é a presença de Deus, e isso faz a diferença. A presença de Deus é melhor do que o dinheiro, a presença de Deus é melhor do que a saúde, a presença de Deus é melhor do que as amizades. A presença de Deus traz vida, porque ela nos consola, porque em Deus nós temos tudo. Glória a Deus. Já avançando, vamos agora para o terceiro subtópico, que trata então sobre o seguinte assunto: imersos nas águas do Espírito. Eu espero muito que você mergulhe na presença de Deus. Que Deus te use na escola bíblica dominical da tua igreja, que os teus alunos saiam da aula dizendo assim: que aula maravilhosa, para a glória de Deus. E eu espero que Deus te use em nome de Jesus. O pastor Ezequiel Soares traz nessa abordagem, descrevendo nesse terceiro subtópico, que essas águas purificadoras, como nós já estamos estudando, representam a própria presença do Espírito de Deus. Ezequiel 47, versículos 3 ao 5. Nessa visão, nós vamos entender muito bem que a graça de Deus, ela purifica as nossas vidas. A presença de Deus, ela muda o nosso coração, ela muda a gente. Quando nós olhamos especialmente para o Mar Morto, nós vamos perceber que nós nos comparamos com o Mar Morto. Nós estamos mergulhados no pecado, sem vida, mas quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito de Deus, que é o rio da vida, toca no nosso coração, nos santificando, nos purificando,
transformando o deserto na presença de Deus, cheio de vida e cheio de fruto. À medida em que você busca a presença do Espírito de Deus no seu coração, você agora vai sendo livre do pecado. Você agora tem a oportunidade de guiar a tua vida diante da presença de Deus. Você pode perceber que o próprio Jesus agora te faz santo. Mateus capítulo 5, versículo 48, o próprio Jesus diz, sede vós, pois perfeito, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Olha só que interessante. Quando nós somos tocados pelas águas purificadoras do Senhor, nós temos a oportunidade de experimentar a nova vida que vem de Deus. As nossas virtudes vêm de Deus. O profeta Ezequiel, nessa visão, entende claramente que Deus fez viver o Mar Morto. Nessa aplicação, nós podemos entender claramente que Deus, então, nos deu vida através do Espírito de Deus, através de Jesus. Nós agora somos cheios da presença de Deus. Glória a Deus. Nós agora temos a oportunidade de ter nova vida. O Senhor agora guia Ezequiel nesse mar do Espírito. Glória a Deus. Nessa presença maravilhosa. Glória a Deus. E ajuda Ezequiel a entender, especialmente, que nós também precisamos mergulhar nesse rio da vida, viver com Cristo agora para a gente, na nossa aplicação, é viver na plenitude do Espírito. Viver com Cristo agora é entender que na presença de Deus nós precisamos então mergulhar nessa glória maravilhosa. Ezequiel mediu, capítulo 47, versículos 5, você vai perceber que ele não podia mais passar caminhando, mas tinha que mergulhar na presença de Deus. E aí nós vamos perceber que diante da presença de Deus, nós precisamos então mergulhar nessa presença. Fale sobre isso, fale sobre a glória de Deus, sobre a presença do Espírito que nos purifica e nos ajuda agora a avançar já nesse final de ano para a glória e honra do Senhor Jesus. Para avançar, terceiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Leia um versículo que está então em Ezequiel 47, versículo 12, e avance para o primeiro subtópico que trata sobre a abundância de árvores. Segundo o pastor Ezequiel Soares, na profecia de Ezequiel capítulo 47, ele percebe então a restauração do deserto, esse deserto que é tocado pelas águas purificadoras, e o surgimento de uma abundância de árvores. Isso está em Ezequiel capítulo 47, versículo 7. Essas árvores então passam a gerar vidas, frutos, e o fruto dessas árvores então traz cura. O Warren Jebsen, comentando a respeito sobre essa abundância de árvores no capítulo 47 de Ezequiel, ele destaca muito bem que esse rio ele acaba produzindo vida e essas árvores agora passam a produzir vida, e essa vida que as árvores produzem são alimentos durante todos os meses. Observe, não é só no período de estação de ano, mas em todo o tempo. E as folhas dessas árvores são então utilizadas para serem usadas com fins medicinais. Você vai perceber que essa vida ela é produzida então do palácio de Deus, do templo de Deus, da direção de Deus. Aqui nós vamos perceber que em Cristo agora nós temos a oportunidade de gerar vida também. Gerar vida não só em um período da nossa vida, mas gerar vida em todo o tempo que a gente está ligado em Jesus. E o discipulado, a pregação, o evangelismo é isso. Gerar vida em todo o tempo, porque nós estamos ligados em Jesus. E ligados em Jesus, nós entendemos que no seu governo, no seu reino, nós então temos essa abundância de vida. Essa profecia aponta para um futuro escatológico. Eu expliquei sobre o futuro escatológico do templo na aula passada, lição de número 11. Agora nós estamos trazendo a aplicação sobre o rio das águas purificadoras e esse deserto que está sendo restaurado com você junto com o Mar Morto. Para poder caminhar, vamos então entender de uma forma especial, junto com você, o segundo subtópico, onde nós vamos abordar nesse terceiro ponto sobre o Mar Morto. Segundo o pastor Ezequiel Soares, ele destaca mais uma vez que essas águas que saem do templo vão em direção ao Mar Morto e elas trazem vida. São águas que sararão então as águas mortas do Mar Morto. O Russell Champlin, ele aborda o seguinte, ele destaca que o Mar Morto ele tem uma concentração 6 vezes maior de sal do que o próprio oceano que nós conhecemos
o Oceano Comum. O Mar Morto tem uma concentração maior, 6 vezes maior. E aí você percebe que essa concentração de sal é tão grande que não dá para gerar vida, nenhuma espécie de animal vive ali. E aí nós vamos perceber que essas águas, elas vão curar então o Mar Morto. E essas águas serão purificadoras e restauradoras, ao ponto do mar passar a gerar vida, ou seja, passar a gerar animais, vida aquática, trazer vida também diante do seu redor. Nós vamos perceber que essas águas purificadoras serão águas espirituais. E aqui nós vamos entender que essas águas espirituais, na visão, para uma aplicação para a gente, é a presença de Deus, é a glória de Deus, que transforma agora o nosso velho homem em uma nova natureza. Pega isso, ó, em uma nova pessoa, em uma nova vida, que experimenta então agora o reino do Messias, a vida de Cristo. Nós acreditamos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. E no reino do Messias, o reino de Jesus, nós entendemos na visão escatológica de Ezequiel que o Mar Morto será purificado. Isso é uma descrição para o milênio. E aí nós entendemos tantas aplicações aqui de forma especial para descrever a glória de Deus, a presença de Deus, a bondade de Deus sobre nós. O terceiro subtópico desse terceiro ponto trata agora sobre a vida no Mar Morto. E eu quero detalhar isso com você. Segundo o pastor Ezequiel Soares, o resultado dessa restauração do Mar Morto é resultado das águas purificadoras que trazem então vida por toda aquela região. Essas águas, elas produzem então uma quantidade de peixes de todos os tipos. E é tão interessante que na própria profecia você vai perceber que o mar que é conhecido agora como morto passa a ser conhecido agora como um mar vivo. E toda aquela região se torna, na profecia de Ezequiel, uma região pesqueira, ao ponto de se estender até Engedir, ou seja, ao ponto de se estender desde o Mar Morto até o deserto de Engedir. Uma grande região, uma grande localidade de tantas quantidades de peixes que seriam então produzidos diante dessa visão. E aí nós vamos perceber que toda aquela região desértica passa a ser agora uma indústria pesqueira. Observe o que o texto está dizendo. O texto está descrevendo para a gente que o rio que sai do trono de Deus traz vida e traz então crescimento, traz abundância, traz bênçãos. Esse rio, ele é revolucionário, ele muda a visão do deserto e traz agora para aquele lugar um verdadeiro local da bondade de Deus, da abundância de Deus e da bênção de Deus diante do seu trono. Eu espero muito que você entenda isso, que a glória de Deus, ela traz vida, ela abençoa pessoas, ela transforma vidas e transforma, capacitando com habilidades extraordinárias. O quarto e último subtópico dessa lição trata agora sobre o seguinte argumento: sobre os charcos lamacentos de sal que não serão restaurados. É importante nós observarmos especialmente essa última parte da visão. O Ezequiel Soares destaca que na visão os charcos lamacentos de sal não seriam restaurados. Isso porque, a partir da abordagem do próprio Russell Champlin, a gente tem um entendimento melhor. Capítulo 47, versículo 11, descreve muito bem que esses charcos lamacentos de sal seriam exatamente um símbolo para demonstrar exatamente o que Deus fez com toda aquela região. Para o povo lembrar, olhando para aqueles charcos, o que a presença de Deus faz restaurando o nosso coração, restaurando especialmente aquela região desértica. Olhar para aquele sal ali que não será destruído é entender muito bem que o poder de Deus restaura de uma forma poderosa. Essa presença destaca muito bem a glória de Deus sendo restauradora. E esses charcos lamacentos demonstra então uma metáfora espiritual para a gente poder entender que, independente das circunstâncias, o poder de Deus nos transforma. Para lembrarmos especialmente da nossa situação pecadora e entendermos agora que foi o poder de Deus que nos resgatou, que foi a presença de Deus que nos trouxe vida. Olhar para esse texto do capítulo 47, versículos 21 ao 23, para fechar o capítulo, é entender muito bem que naquele local
Haverá então espaço para os prosélitos, para os gentios, para entender muito bem que Israel foi restaurado. E esse prosélito e esse gentio simboliza eu e você. Nós que fomos alcançados por Jesus, somos igreja do Senhor, vamos estar em glória com Jesus, santificados, purificados durante o milênio. E nesse momento nós vamos entender, e o povo de Israel também, que tudo aquilo acontece pela bondade do Senhor, pela glória do Senhor. E eu espero muito que essa aula possa ter ajudado você na escola bíblica dominical da tua igreja, em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se eu contribuir contigo na aula de hoje, por gentileza, deixa teu comentário. Aproveita também, tira uma foto, me marca no Instagram, vou ter o prazer de te receber lá também. Segue a gente, acompanha o nosso ministério pastoral. Lembrando também, se você desejar o nosso material dessa aula, desse trimestre e do próximo, você pode então se tornar um dos nossos assinantes. Está no link na descrição desse vídeo. Que Deus te abençoe de uma forma especial. Não se esquece que as nossas lições são postadas de segunda a sexta-feira. E toda segunda-feira, com antecedência, tem material novo para você. E a gente já está preparando o material do primeiro trimestre de 2023 da classe dos adultos, que vai ser uma bênção para te edificar. Então não se esquece que toda segunda ao meio-dia tem aula da classe dos adultos aqui com você. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Nós vamos orar por você. Você pode aceitar Jesus como seu Salvador, é simples. Comenta aí abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você precisa de oração também, coloca o teu pedido de oração aí, nós vamos orar por você. Esse é o nosso papel aqui pastoral, te ajudando a crescer e se aproximar de Jesus e caminhar com Cristo para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te ajudar a crescer, a avançar e se aproximar da palavra de Deus, estudando esse tema. O primeiro texto que eu quero indicar para você é A Justiça Divina, do pastor Ezequiel Soares, da Daniele Soares, da editora CPAD. Vale muito a pena você ter esse material em mãos. Está disponível no site da CPAD, tá? Faça o seu pedido, vai ser uma bênção para você. Também quero indicar para você Escatologia, a Doutrina das Últimas Coisas, do Severino Pedro da Silva, da editora CPAD. Você encontra também no site. É um texto maravilhoso para você entender esses argumentos escatológicos, especialmente essas profecias. Outro texto que eu quero indicar para você, Escatologia, a Polêmica do Milênio, da editora Vida Nova, um material sensacional que demonstra para você a diferença das correntes escatológicas que existem, muito bom também, e você precisa conhecer que a nossa, ela é pré-milenista e pré-tribulacionista. Dica de leitura também, quero indicar para você o texto O Arrebatamento, da editora Carisma, Fundamentos da Escatologia Pré-Tribulacionista, que é a nossa visão, um material extraordinário que pode te ajudar a conhecer um pouco mais sobre esses assuntos que nós estamos estudando, finalizando então esse trimestre. Eu te aguardo por aqui na lição de número 13, onde nós vamos estudar sobre o tema O Senhor está ali. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.